Bem, no Roblox Studio nós trabalhamos com diversos objetos, partes, um monte de coisas que nós usamos para trabalhar o nosso jogo. E todas essas coisas, elas têm três coisas em comum. Todas elas são instantes e todas elas podem ser criadas, destruídas ou clonadas, entre diversas outras coisas, mas destas mais das principais. Por isso é que neste vídeo aqui, nós vamos ver como criar um objeto através de código, vamos ver também como destruí-lo, que é um processo bem simples, e como também cloná-lo, que é um processo também bastante importante. Logo, sem enrolar muito, bora lá. Bem, provavelmente você já ouviu a palavra chamada instance. Instance é basicamente onde tudo o que existe aqui no Roblox Studio, absolutamente tudo é um instance. Ou seja, uma parte é um instance, um humanoide é um instance, um frame é um instance, tudo isto aqui é um instance. Qualquer objeto aqui é um instance. Ou seja, o que significa que tudo isso pode ser criado. E como é que eu crio isso? Isso é um processo bem simples, através de uma função chamada instance.new. Por isso eu vou colocar aqui um script aqui no Roblox, aqui no Workspace. E tudo pode ser criado através deste instance. E aqui eu só tenho uma função aqui dentro que é um new. Ou seja, eu através desta função new, eu neste caso defino o que eu posso criar. E outra coisa também importante é quando nós, neste caso, também entramos aqui noutra página, aparece aqui se o item é possível criar ou não, como este pause state exceptions, que não tem exception, que não tem absolutamente nada a ver com isto, mas mostra aqui que não dá para ser criado através do construtor instance.new, nem para ser replicado, que é uma coisa que nós vamos ver aqui mais para a frente. Mas pronto, todos os objetos normalmente é possível ver, players também não é possível criar. Aqui por exemplo o model. Ele mostra, não diz nada, ou seja, é possível criar um módulo, até aparece aqui logo o código para criar uma light, uma luz, não dá para criar, logo ele mostra aqui também, logo dá sempre para ver aqui os objetos que dão para criar ou que não dá, ou você pode simplesmente vir aqui neste caso na sua função aqui, e ao colocar aspas ele vai mostrar todos os objetos. Pronto, são muitos e você pode ver aqui. Bem, sempre que eu crio aqui um objeto, eu posso ou não colocá-lo numa variável. É sempre bom eu colocar numa variável, logo eu vou chamar aqui local de nova parte. Eu vou chamar de novo objeto, vai ser igual a instance.new e eu vou criar aqui uma parte. Vou colocar aqui entre parênteses e vou criar uma parte. Logo, supostamente apenas com esta linha já daria para eu criar a parte. Só que não, ainda não dá. Pode fazer à vontade. Se eu executar não tenho nenhuma parte aqui no meu workspace. E porquê que eu não tenho nenhuma parte no meu workspace se basicamente eu disse aqui para ele criar uma? Isso é porque o instance.new ele pede dois parâmetros, eu apenas coloquei um. Nós temos de definir o objeto que queremos criar e depois nós temos de definir o local desse objeto. E como é que nós definimos esse objeto? Eu posso vir aqui, novo objeto, ponto parent, ou seja, a única maneira de eu definir onde é que esse objeto vai ficar, se é no workspace, se é numa pasta, é através do parent, por isso é que o parent é uma propriedade extremamente importante. Posso dizer então que o parent do meu objeto vai ser, por exemplo, o workspace, ou até poderia dizer que vai ser o script.parent, que é o workspace neste caso até. Ou eu posso simplesmente, pôr aqui numa linha à parte, ou eu posso vir aqui, colocar uma vírgula e colocar como segundo parâmetro, neste caso desta maneira, ou seja, posso colocar numa linha à parte ou colocar como segundo parâmetro o local onde esta parte vai ficar. E agora sim, é que eu digo que no novo objeto, instance.new parte, e aqui já tenho o local também onde essa parte vai ficar. Logo agora sim, se eu executar isto aqui, eu consigo ver que uma parte vai aparecer aqui. É sempre na posição 000, logo está aqui em baixo do spawn, que também está sempre na posição 000, que aparece aqui uma parte. Logo pronto. Agora novamente nós podemos então personalizar esta parte aqui ao nosso gosto. Eu posso por exemplo dizer que este meu novo objeto, .unshored, vai ser igual a true. E pronto, ele vai estar a 3 blocos aqui de altura, onde eu já consigo ver.
Até vou dizer que ele vai ficar um bocado mais alto. Vou dizer que vai ficar aqui a 10 studs para aí. Também posso mudar aqui a cor e pronto. Estar aqui a personalizar o meu bloco como eu quiser. Vou dizer que a brick color vai ser uma brick color.random. E pronto, estar aqui a personalizar o bloco como eu quiser. Simplesmente para eu criar qualquer objeto no meu jogo, eu utilizo sempre o construtor instance.new. O construtor é algo que nós provavelmente não vamos ver aqui, porque é algo que envolve orientação a objetos, mas que é totalmente irrelevante aqui no Roblox Studio, mas pronto. Utilizando esta função aqui, instance.new, eu crio qualquer objeto que seja possível de criar, que são quase todos, e depois é só eu definir como eu quero que seja a minha parte, o tamanho, por aí. Logo uma coisa bem simples de se fazer. Bem, agora para nós trabalharmos com, neste caso, a destruição e clonar partes, já é um bocado diferente. Na verdade até que é mais simples. Eu vou fazer, por exemplo, aqui, vou colocar uma parte e eu vou fazer aqui simplesmente, eu clico na parte e ela destrói. Só que eu vou meter aqui uma coisa que até já complementa-se aqui, deixa-me ter até aqui um click detector e pegar a parte. O que é que eu vou fazer até? Vou vir aqui no click. Aqui quando eu clicar, eu ligo na função, que foi a que nós vimos aqui no vídeo de eventos, e o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer aqui que para destruir uma parte basta vir no objeto que eu quero destruir. Eu estou a falar de parte, mas qualquer objeto, basta vir no objeto que eu quero destruir e dar dois pontos de destroy. A questão é que eu até posso complementar isto com uma coisa. Uma coisa que às vezes o instance parece meio inútil só criar um objeto, mas ele tem algumas funções bem importantes. Por exemplo, provavelmente você já viu uma explosão no jogo. Aquela explosão que destrói partes e às vezes até destrói partes ao redor. Provavelmente você já viu esse tipo de explosão. E uma coisa sobre esse tipo de explosões é que, por exemplo, essa explosão encontra-se aqui na aba modelo, aqui nos efeitos onde diz Explosion. Eu adicionei aqui uma workspace e mal eu adiciono essa Explosion, até vou adicionar aqui de novo, nos efeitos Explosion, ela explode no exato momento que eu adiciono. Ou seja, a única maneira de eu conseguir fazer esse efeito do Explosion é criando-la por código. Porquê? Porque a partir do momento em que ela aparece no meu jogo, a explosão acontece. Ou seja, a única maneira de eu poder fazer esse efeito de explosão é através de instance.new. Ou seja, em vez de só fazer aqui parte das pontos destroying, a parte vai completamente desaparecer, é a mesma coisa que eu vir aqui no workspace e clicar no excluir, vamos meter essa explosão também. Vou fazer obviamente aqui antes e eu vou dizer como. Vou dizer aqui que o local explosion vai ser igual a instance.new explosion. Esta explosão aqui, o parent dela vai ser a parte. E eu vou colocar aqui uma explosão aqui só para eu ver aqui as propriedades. Eu acho que aqui não tem muita coisa importante. Aqui a pressão, isto aqui nós vamos ver tudo aqui mais à frente num vídeo só de efeitos. Blast pressure, blast radius. Não tem aqui uma grande coisa aqui para nós estarmos aqui a mexer, por isso só uma explosão mesmo simples. E eu vou dar aqui um pequeno espaço. Porquê? Porque se eu destruir a parte enquanto a explosão acontece, a explosão não vai ser vista. Ou seja, eu vou dar aqui vou esperar aqui mais ou menos eu ia dizer um terço de segundo, mas isto não é um terço, é, pronto, 3 décimos de segundo até o momento que eu vou destruir a parte. Ou seja, eu clico, eu crio a explosão e ao criar a explosão acontece e passado então 3 décimos de segundo ou simplesmente 0,3 segundos a parte vai ser destruída. Logo vou vir aqui, jogar. Eu tenho de setar a posição. Eu por um momento pensei que se a explosão, se o parent da explosão fosse a parte, eu tecnicamente a posição, mas não há problema. A explosion.position vai ser igual a parte.position. Ou seja, a posição da explosão vai ser a mesma posição da parte. Pronto, isto aqui é o Roblox Studio com as suas diretrizes incríveis. Pronto, se eu venho aqui, isso é a minha animação carregar, eu clico e a parte destrói-se. Ok, deu para ver um bocado a parte, não gostei disso. Deu para ver a parte. Isso provavelmente aqui é uma propriedade de algures onde ele, neste caso, ele mexe com as partes que estão à volta. Eu, se não me engano, é pressão, a blast pressure, mas também aqui o tipo de explosão aqui. Eu vou baixar a blast pressure, que está meio, aumentar meio alto, só para ver se fica um bocadinho melhor.
Agora fica com um bocado de delay da explosão. Deixa-me ter aqui 0.2. Isto aqui é uma questão de ir tentando até acertar mesmo no ponto em que fica bem, visualmente. Nem que seja baixando um bocadinho o raio da explosão ou isso. Ok, podia ter ficado pior. Ok, mas pronto, basicamente é isto, a parte é destruída e a explosão ela é criada através do instance.new, dando este efeito maravilhoso aqui. E fica com delay da parte outra vez. Pronto, isto é uma questão de depois estar aqui a ajustar um bocadinho o tempo, ou simplesmente a pressão, que eu acho que talvez ficou um bocado baixo. Mas pronto, basicamente é isto. Já para clonar uma parte, aqui a coisa é muito mais simples. Eu vou pegar aqui uma parte, pode ser esta parte. Vamos supor que eu tenho uma parte de maneira extremamente detalhada. Está com uma cor, está com uma transparência muito específica, um reflexo muito específico, um material muito específico. E eu sim queria tornar isto aqui totalmente transparente. Está muito específica a parte e está também com uma dimensão muito específica. Às vezes é melhor eu estar a clonar deste objeto. Quando eu digo parte é o objeto todo. Por isso, como é que eu clono um objeto? Eu vou tirar deste Click Detector. E este script eu vou meter aqui no Workspace porque não é relevante, está dentro da parte. Para eu clonar um objeto, primeiro eu pego o meu objeto, né? Logo, o objeto que eu vou pegar é este Workspace.part. Agora para eu clonar é muito simples. Eu simplesmente venho aqui e vou dizer que local novo objeto vai ser igual a objeto clone. E agora só me falta aqui indicar um parâmetro, que é outra vez o parent, novo objeto.parent, pode ser por exemplo igual a workspace ou script.parent, que neste caso vai ser também workspace, depende de onde você quiser deixar, vou dizer que vai ser workspace e pronto. Simplesmente quando eu fizer, então eu vou executar isto aqui. E ele criou-me aqui duas partes. Logo algo meio simples. Até poderia fazer isto aqui com clicar. Eu tirei Click Detector e agora vou colocar outra. Espetáculo. Aqui é objeto.clickDetector.mouseclick, connect aqui no function. E eu posso colocar aqui este código. Sempre que eu clicar ele vai criar-me uma parte. E eu vou dizer que esse novo objeto.position vai ser igual a mais igual. Se você não sabe porque é que é mais igual, vai ver o vídeo sobre o Vector Free, onde tem lá um capítulo que é adicionar vetores. E eu vou dizer que vai ser mais igual a vectorfree.new 0,3,0. Que é para ele spawnar a parte 3, neste caso 3 blocos acima. E por falar em spawnar a parte, é assim que funciona um jogo quando você spawna alguma coisa no jogo. Provavelmente há uma cópia disso num serviço, neste caso seria o mais provável o Replicated Storage ou o Server Storage, e pronto, aí guardado está um objeto e você quando pede para spawná-lo simplesmente dá-se um clone desse objeto para o Workspace, ou seja, é basicamente assim que um objeto é clonado. E pronto, se eu venho aqui e clico, ele cria uma parte mais acima, até elas começarem a amontoar-se aqui um bocado. Ou até, o que eu precisaria fazer era fazer a parte spawnar sempre 3 acima da outra. Pronto, eu basicamente fiz isto aqui, que é para ele spawnar, em vez de spawnar apenas 3 studs acima da primeira, spawnar 3 studs acima da outra, que é basicamente spawnar cada vez 3 studs mais alto. Na verdade até diria 4. Logo a primeira vez ele spawna 4 studs mais alto da primeira, depois ele spawna 8 studs mais alto, que basicamente vai dar certo isto aqui. Na verdade nem sei qual é a altura deste objeto. A altura deste objeto é... deixa eu ver aqui... é de apenas de 1. Então eu poderia até deixar aqui 3 mesmo. E pronto, se jogar aqui isto... e pronto, basicamente eu fico aqui a criar partes. Ele spawna aqui cada vez mais acima. Não está totalmente milimétrico. Mas sempre que eu clico aqui na parte de baixo ele vai estar aqui a criar mais e mais partes. Queria derrubar, mas acho que não consigo. Ou se calhar consigo. Consigo e vai cair. Pronto, basicamente é apenas isto aqui. Eu nem sei direito o que é que eu fiz nisto, mas pronto.
Basicamente é isto aqui. Logo, nós vimos aqui como criar um objeto, vimos aqui como clonar um objeto e vimos como destruir esse objeto. Logo, pronto. No próximo vídeo, nós vamos provavelmente ver algo chamado retorno, se os meus cálculos batem certos, por isso, até o próximo vídeo.